Olá, irmãos, tudo bem? Hoje, mais um vídeo para mim, para você. E eu vou iniciar assim, irmãos, fazendo uma pergunta. Você sabe para onde você vai quando morrer? Não, nem eu sei. Então, irmãos, quando nós morremos, não sabemos depois. Hoje em dia, nós não sabemos o que é que vai acontecer depois da morte. Assim como também não sabemos o que aconteceu conosco antes de nós nascer aqui na Terra. Então, todos os dias nascem milhões de crianças, mas elas não lembram de nada, certo? Mas hoje no vídeo, irmãos, eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas importantes que o mestre nos ensinou, irmãos, mas nós esquecemos, porque vem de geração em geração, e quando chegou em nós, já estava esquecido. Aí tinham colocado outras ideias no lugar, outros dogmas. Então, nós temos que entender para onde é que nós vamos depois da morte. Meu filho, seu filho, sua mãe. Então, nas tempos de pedra, eles ensinam que vão para o céu, vão ser arrebatados. Será que é mesmo? Será que muitos não estão enganados? Então, irmãos, para que as pessoas saibam que tem muitas coisas que o mestre falou, e ele falou e Judas Tomé, o irmão dele, escreveu no livro de Tomé, Evangelho de Tomé. Então, muitos foram queimados para que nós não soubéssemos. E os poucos que foram escondidos, que encontraram no Egito em 45, foi justamente através desses rabiscos que sobrou que nós hoje falamos para os irmãos, orientamos e mostramos a verdade que foi oculta, certo? Para nós não saber. Porque o que tem na Bíblia, meus irmãos, muitas coisas foram inventadas por eles. Outras eles se basearam mais ou menos. Porque nenhum deles conhecia o mestre, certo? Para você ver, Marcos, ele era um médico dos romanos. Ele não conhecia, nunca chegou a conhecer o mestre, certo? Mateus era escrivão dos romanos. Então, eles colocaram nomes aqui, ali, que nos verdadeiros evangelhos não tem o nome deles. Só tem de João, de Filipe, de Pedro, certo? De Tomé. Então, para que vocês possam entender, irmãos, o que diz o esclarecimento que hoje eu estou dando para vocês, que estes evangelhos que estavam ocultos, gnósticos, eram os que o Messias, eram os que o mestre ensinava, certo? Ele diz que quando vocês se conhecerem, vocês serão conhecidos. Mas não quer dizer conhecido do mundo, nem da população, não.
conhecido do Pai. E aí então vocês saberão que são filho do Altíssimo, que são filho divino, que são filho do nosso Pai, Criador de todas as coisas, o Sagrado, e que o reino está dentro de vós e fora de vós. E é importante o que esse evangelho que o mestre ensinava e dizia: o reino está dentro e fora de vocês, porque vocês são centelhas divinas do Pai. São centelha divina. E o que é centelha divina? São aqueles, irmãos, que têm a mônada, que é justamente essa palavra, irmãos, é o próprio Pai invisível, acima de todos os nomes já dado para ele, certo? Que essa centelha está dentro de todos os escolhidos, de todos os eleitos, certo? E esse M da palma da mão é justamente o nome, mônada, certo? Para que vocês entendam e compreendam que esse M não está nos arcontes, que esses arcontes são vocês, uma porção deles estão encarnados em pessoas evangélicas, em religiosos, em aqueles que governam a Terra, certo? Que governam este mundo. São muitos que governam abaixo do Satanás, que a gente chama de Satanás, mas o nome dele é outro, certo? E este povo, irmãos, que vive lá dentro das prostituições, ou dentro das prostituições, eles vivem embriagados. Eles não têm a centelha do Pai. Para que vocês comecem a entender e compreendam que a centelha divina, irmãos, só quem tem são bilhões e bilhões e bilhões de eleitos, de escolhidos, e não são poucos, são muitos. Só que tem uma coisa muito importante. O mestre diz que o reino está dentro e fora de vocês. Fora onde? Em toda a natureza, irmãos. Em toda a natureza. É tanto, irmãos, que a consciência do Pai. Então, o Pai estando dentro de todas essas pessoas, não está dentro dos arcontes, certo? Que são os diabos, que fazem as pessoas se arrastar aos pés deles, dentro dos templos. Então, a centelha divina, primordial do Pai, que está dentro dos escolhidos. Então, ela desceu, irmãos, essa centelha desceu para a matéria e aqui se encarnou, nasceu aqui na Terra para trabalhar, não é para humilhar ninguém, mas para orientar, para acordar, para despertar as pessoas, para ser salvos, para voltar para casa, para fazer o retorno para casa. Então, esses desobedientes, irmãos, eles são arcontes, eles não têm realmente a centelha divina. E eles não deixaram as pessoas, os eleitos, os escolhidos, saber. Por isso que queimaram todos os evangelhos que falavam das verdadeiras palavras do Pai, o verdadeiro evangelho que o mestre ensinava. Então, durante esse período que apareceu esses evangélicos, gnósticos, que estavam lá no Egito, irmãos, então nós temos que lutar
agora para ensinar, para fazer o nosso trabalho. E você precisa entender. Então, mas você, irmãos, não precisa de intermediário. Você não precisa de jeito nenhum, de outros intermediários para ir para o céu, para ser salvo, certo? Você só precisa se lembrar, merecer, certo? Porque você tem a centelha divina do Pai. Então, esse merecimento vem através da centelha divina que você tem dentro de você. E isso é para poder você fazer também o seu retorno para casa. Quando terminar a sua missão, o seu trabalho aqui, porque você vai voltar para o lugar que sempre foi seu. Qual é o lugar que sempre foi seu? De filho, certo, irmãos? É esse o lugar de filho. Então, para os irmãos que agora não dá para nós se lembrar qual é esse lugar, certo? Mas o mais importante disso tudo é que durante esse tempo todinho, nós temos que ter consciência que a centelha divina está dentro de nós, certo? E você? Você, irmãos, que tem também a centelha divina do Pai dentro de você, você tem mais que começar a acordar e a fazer o seu trabalho, certo? Porque, assim, nós não podemos parar, certo? E ela é quem mais nos ajuda, nos orienta, e como os diabos viram que nos ajudar, e nós ia ajudar as outras pessoas, eles queimaram os evangelhos, tá certo? E hoje eu fico muito alegre por estar passando essa mensagem do mestre para outras pessoas, e o mestre quer que vocês e eu e todos nós se lembre do caminho de volta. Se lembre do caminho. É tanto que ele dizia, eu sou o caminho. Então, irmãos, porque ele estava com o próprio Pai dentro dele. O Pai estava usando ele aqui na terra para, como filho, para você entender que nós também somos filhos e não escravos. Nós também somos filhos e não servos. E nós não precisamos se arrastar aos pés de ninguém. E filho vai se lembrar, irmãos. Então, nós não somos escravos e filho vai se lembrar. Você vai ver. Como nós temos certeza que vamos lembrar onde é o nosso verdadeiro lugar, certo? E essa lembrança vem através da nossa mente, certo? Porque todo filho vai se lembrar do seu lugar, e assim como o pai se lembra do seu filho e nunca esqueceu. Então, por que viemos à Terra, irmãos? Isso é justamente para fazer esse trabalho, para fazer a missão, para ajudar uns aos outros. Então, e nós, ao chegar aqui, irmãos, preste bem atenção, os arcontes fizeram tudo que não presta contra nós. É importante que vocês saibam que nascer aqui não é fácil, não é brincadeira, certo? É para pessoas que já têm a centelha divina, certo? Porque até esses irmãos são perseguidos, muito perseguidos, desde quando nascem. E todos os outros também são, certo? Então veja que aquelas pessoas
que pode encontrar ajuda através de nós, porque nós somos uma faísca do Pai aqui na Terra, uma faísca divina aqui na Terra. Então, nós não podemos esquecer isso, certo? Mas nós esquecemos quem somos realmente e de onde viemos e qual é o nosso lugar como filho. Então, nós temos esse direito de lembrar quem somos nós. E isso vai acontecer, irmãos. Todos nós vamos se lembrar, porque nós estamos só em missão, só em trabalhar e ajudar os outros. Mas, irmãos, muitas crianças estão nascendo hoje, todo dia, todo minuto, mas nem todos são escolhidos. Muitos vêm para ser escravo. Mas assim, irmãos, mas muitos escolhidos também foram perseguidos e foram escravos. E depois chegou o tempo deles ser livres, libertos, para poder acordar os outros, certo? Então, os que são mais elevados vão trabalhar para tirar esses que não são muito elevados, certo? Então, irmãos, eu sei que está sendo muito demorado esse vídeo, mas é necessário, irmãos. É necessário, certo? E se esses arcontes chegarem para você e disserem, se eles falarem para você, só se eles disserem, vedes que o reino está no céu. Aí então, os pássaros do céu, eles procederão. Assim falou o mestre. Está no Evangelho de Tomé. E se eles disserem para você, o reino está no mar, aí então os peixes do mar procederão. Mas, mestre diz, mas só que o reino está dentro de vós e fora de vós. Nem está no mar e nem está no céu. Mas está dentro de vós e fora de vós. Então, preste bem atenção a isso, porque está escrito há vários anos, certo? E quando o mestre falou isso, irmãos, o irmão dele escreveu. Então, quem ouvir essas palavras hoje, de algumas pessoas que estão dentro dos templos, aí vai tomar um choque. Porque o Messias disse, está dentro de vós e fora de vós, e agora. Desde agora. Agora. Então, veja que muitos lá acham que o céu está lá em cima e que você tem que se ajoelhar, se curvar, dar glória e se ajoelhar no chão, se arrastar nos pés dos arcontes lá dentro e pagar o dízimo para poder merecer o céu. Só que o céu não está lá. O mestre mesmo diz que não está lá. Está dentro de nós e ao redor de nós. Então, também não está dentro do mar. Então, meus irmãos, está dentro de toda a natureza. Então, vamos continuar falando aqui. Porque nós temos que buscar, porém, buscar, sinceramente, o reino dentro de nós mesmos, ao redor de nós, em toda a natureza. Então, ele mesmo disse, parem de buscar o reino do céu no futuro. Porque no futuro ele não está. Então, irmãos, quando ele falou isso, parar de buscar o reino do céu no futuro, ele quer dizer que parem de buscar o reino do céu no futuro, quer dizer, depois que você morrer, aí achar que vão para o céu. Que nós vamos para o céu só depois que nós morrer no futuro.
Então o mestre disse que também não está no futuro. Porque ele está aqui e agora, com todos os escolhidos. E o reino está aqui na terra para todos. Não importa se é escolhido, se não é. É para todos, animais e tudo. Então, ele já está aqui. Então, depois disso, irmãos, o nosso mestre, ele explicava essas coisas para que nós possamos hoje falar para outros irmãos, para vocês, que muitos já estão muito preparados, e vocês sabem que essas palavras ricas não são minhas, são justamente do nosso mestre, certo? Palavra do nosso Pai. Então, se você pensar, ou achar, viu? Ou espera que o reino do céu é só depois da morte, então você não vai nunca. Por quê? Se você for esperar morrer para ir para o céu depois da morte, então você não vai encontrar. Porque o reino já está dentro de nós, ao redor de nós. O Pai está todo o tempo nos ajudando, porque você se parar um minuto para pensar que todos os remédios que nós tomamos, que o povo bebe para se curar de algumas doenças, está nas matas. Da semente, do fruto, da casca, da raiz, que eles tiram, certo? E vende para nós. Então, preste bem atenção. Tudo é o Pai, que ele deixou de graça. E o mestre explicou. Pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês o evangelho, o verdadeiro evangelho que o mestre ensinava para seus discípulos, para os escolhidos, somente para eles, certo? Então, ele não pregava nos montes essas coisas, certo? Lá ele falava por parábola, certo? Então, mestre, ele falava que vocês não precisam ser salvos por dinheiro. Vocês não precisam ser salvos por homem, certo? Porque esses horror de tipos de religiões é tudo coisas para ganhar dinheiro. Então, a salvação de vocês não vem através de dinheiro. Então, basta vocês lembrar do Pai e saber que vocês são a faísca do divino e que Ele é o divino, é o nosso Pai, Criador de todas as coisas. Irmãos, o reino do Pai está dentro de mim. Foi isso que o mestre disse, foi isso que ele ensinou. Então, não vou me esquecer. Então, irmãos, tente lembrar. Porque nós temos que lembrar desde o princípio quem nós somos e qual é o nosso lugar, tá certo? Lembre quem tu és. Então, o Messias mesmo disse, irmãos, não aceite desses arcontes que estão encarnados em homem, que vive falando e vive querendo que você recarne em reencarnação, que é para sofrer de novo, para ele se alimentar do sofrimento das pessoas, tá certo? O que existe, irmãos, é retorno para o Pai e retorno para a Terra, para eles continuarem se alimentando, certo? Porque assim, irmãos, essa reencarnação realmente não existe, mas existe o retorno. Eles fazem tudo de mal para você cometer erros, pecado, sofrimento, fazer outros sofrerem, para eles se alimentarem do sofrimento das pessoas. Porque eles não se alimentam de prato, de comida, mas sim de sofrimento, de orgulho, de soberba, de confusão, de briga, de morte, certo? É isso que eles se alimentam. E eles fazem tudo para você voltar a nascer de novo na Terra, para quê? Das trevas
Para quê? Para eles se alimentarem. Porque o alimento deles é esse. É ciúme, é briga, orgulho, é tudo que não presta. É todas essas coisas, tudo que for contra o Pai. Então, meus irmãos, para fazer o retorno para o Pai, você tem que se lembrar quem você é, certo? Você tem que ter um conhecimento profundo, certo? Quando você morre, irmãos, existe um túnel muito luminoso, mas do lado de fora desse túnel é trevas, que é o lado da terra, trevas, muita treva. E ao redor dele é cheio de arcotes, cada um mais feio, cada um mais mal feito e horrível. E eles ficam lhe mostrando, quando você chega ali, eles ficam lhe mostrando todos os pecados que você tem. Que tudo que você cometeu, eles vão mostrar para você lá, ali, bem na entrada desse túnel luminoso. Então ali eles vão lhe mostrar tudo que você fez, oculto, escondido, que o povo não viu, só você fez, certo? Então, mas eles viram. Aí o que acontece? É tanto que eles fazem tanto a sua cabeça ali, que é para você retornar para a terra, para sofrer de novo. Você não pode ir por a conversa deles, irmãos. Nem nos templos, nem na terra, nem no espaço, nem em canto nenhum. Você tem que ser firme ao Pai. Mesmo que você tenha determinadas falhas, tenha cometido determinados pecados, como chamam de pecado, erros, né? Que eles mesmos fizeram você cometer, aí então preste bem atenção. Você tem que ser firme no Pai e dizer, eu não vou voltar. Eu não aceito mais voltar para a Terra. Eu não aceito a reencarnação. Eu não aceito reencarnar de novo para vocês me fazer sofrer. Você tem que ser firme ao Pai. Eu tenho certeza como meu Pai, o nosso Pai, Ele me limpa, me protege, me guarda, me recebe a si mesmo. Você tem que ser firme no Pai. Então preste atenção, irmãos. É isso que eu estou aqui ensinando para vocês, tá certo? Porque eles ficam, irmãos, uma coisa horrível, certo? Então aqui eu estou mostrando para vocês que você tem que entender que aqui é uma prisão, irmãos. E lá, antes de você entrar no túnel, eles não querem ficar sem alimento aqui, irmãos. Preste atenção. Porque, olha, preste atenção, irmãos. Porque quantos bilhões de crianças nascem aqui na Terra por dia? Você acha que o nosso Pai está todo o tempo fazendo espíritozinho e alminha e filhinho e outros que não é filhos para vir nascer aqui na Terra para dar alimento a eles? Não, de jeito nenhum, certo? O Pai já fez no tempo que ele fez. E esses retornos para a Terra existe e o retorno para o Pai existe. Tem que ser firme, tem que lembrar que filho é filho, certo? E quando for pedir alguma coisa para o Pai, não tem negócio de se ajoelhar, não tem negócio de se humilhar, se arrastar, feito serpente no chão, chorando. Não. Isso é coisa do diabo que ele ensinou para se arrastar aos pés dele. E ele fazer hora com a sua cara, de humilhar, e ver você humilhado, se arrastando. Certo, irmãos? Agora, quando você for pedir alguma coisa ao Pai, tem que ser firme e tem que ter certeza que Ele vai dar. Porque o Pai conhece os seus filhos, certo? E Ele, quando você pedir, na certeza que vai receber. Que o Pai é bom. E Ele dá. Obrigada.